bom, gente? Aí diz assim a questão, já estamos, né? Fizemos a de aritmética a última, agora vamos fazer uma de álgebra, né? Ele diz assim, ó, o inverso de raiz quadrada de x sobre y que multiplica a raiz cúbica de y sobre x, né? E ele afirma, claro, com x maior que zero e y maior que zero, para evitar qualquer problema com essas frações, né? Quando ele determina que o x é maior que zero, ele está dizendo que o x não é zero, então essa fração existe. Quando ele afirma que o y é maior que zero, ele está falando que esta fração x sobre y existe, perfeito? Já que o y não é zero, perfeito? Então, vamos lá, tá bom? Vamos trabalhar? Eu vou partir para desenvolver. Tem 4 itens, um deles é a resposta, né? Vamos chegar a ele lá, tá bom? Vamos ver. O que eu vou fazer aqui, gente? Olha só. A minha expressão está aqui, né? Meu radical bonito. Aí é importante a gente entender o seguinte. Para eu começar a imaginar alguma coisa a nível de simplificação, a primeira proposta é a seguinte. Esse negócio de eu ter uma raiz, aí tem um fator, depois ter outra raiz, isso vai sempre complicar, né, a nossa resolução. O ideal é o seguinte, eu vou internar, eu vou colocar para dentro desse radical raiz cúbica esse fator x sobre y, tá certo? E como é que a gente faz isso? Vamos lembrar como é que é feito isso? Olha só, gente, para eu internar, para colocar dentro do radicando, né, um fator que está externado, olha o que é que eu faço, ó, eu vou elevar cada um deles, no caso aqui, por ser uma fração, né, eu vou elevar esse fator, tá certo? O fator x sobre y ao cubo, e aí introduzi-lo como produto no interior do sinal de raiz, né? No interior do radical. Tá bom isso? Vamos ver como é que a gente faz? Olha só como é que ficaria, ó. Raiz quadrada, tá certo? Continua essa raiz de fora, perfeito? Eu vou internar, jogar isso aqui dentro, tá bom? Olha só. Aí vai ficar raiz cúbica, e colocando ele aqui dentro, o que é que eu faço? Eu vou elevar cada um deles ao cubo, ou seja, eu vou elevar esse fator ao cubo. X ao cubo dá x ao cubo, y ao cubo dá y ao cubo, perfeito? E coloquei internamente já na forma de fator, perfeito? E aí eu tenho agora raiz quadrada da raiz cúbica. Percebam que já não tenho mais nada atrapalhando aqui. Isso é fundamental para nós, tá claro? Vamos ver então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu tenho que multiplicar a raiz x ao cubo que multiplica y ao cubo que multiplica x. Vamos fazer isso? Vai ficar assim, ó, x ao cubo que multiplica y sobre y ao cubo que multiplica x. Perfeito? Vou promover algumas simplificações, não posso? Olha só, eu tenho 3 fatores x, tenho 1 aqui embaixo. Na verdade, vai sobrar em cima 2 fatores. Como é que eu faço para dividir potências de mesma base? X ao cubo e x elevado a 1. Né? Eu conservo a base e diminuo os expoentes. 3 menos 1 dá 2. Vai ficar aqui então quanto? Ó, x ao quadrado. y3 em denominador e y1 elevado a 1 em numerador, vou simplificar da mesma forma, eu vou ficar com o quê? Eu tenho 3 fatores y embaixo, tenho um fator y em cima, né? Vai sobrar o quê? Quando eu cortar um fator desse com esse aqui, vão ficar 2 fatores y embaixo. Ah lá, x2 sobre y2. E agora eu já promovi a multiplicação, não é isso? Ó, radical de radical, desde que não esteja nada atrapalhando, é quem? É uma raiz, né? Cujo índice é o produto dos radicais. 3 vezes 2, 6. Então isso aqui é o que? Raiz sexta de x ao quadrado sobre y ao quadrado. Eu vou escrever esse x ao quadrado sobre y do quadrado de uma forma mais amigável, né? Vê se eu não posso escrever isso, ó. Eu não posso escrever x ao quadrado sobre y ao quadrado na forma de x sobre y ao quadrado? Tudo isso ao quadrado? Perfeito? E por que eu fiz isso? Para poder simplificar com problema, sem problema, né? Facilmente, né? Com facilidade. Posso simplificar o 6 com o 2, o que é que eu faço então? Vou dividir ambos por um mesmo número, desde que não seja zero, né, gente? 6 por 2 dá 3, olha lá. 2 por 2 dá 1. Eu fiquei com quanto? Ó, em vez de raiz sexta, agora eu tenho quem? Raiz cúbica de xy. Perfeito? Eu vou escrever isso de uma forma mais amigável, porque ele está querendo saber, é o inverso disso, né? Olha só, ao invés de escrever raiz cúbica de xy, eu escrevi assim, ó, raiz cúbica de x sobre raiz cúbica de y. Tudo bem? Ele está querendo saber o quê? Ele não está querendo saber o inverso? Olha lá, o inverso dessa minha fração, né? É só inverter a ordem. O que é numerador vira denominador e vice-versa. O que é denominador vai virar numerador. Olha lá. Que interessante. O que é que fica? Ó, raiz cúbica de x sobre raiz cúbica de y. O inverso disso é ao contrário. Raiz cúbica de y sobre raiz cúbica de x. E agora que é o detalhe mais importante, que é a racionalização. Não é isso, gente? Como é que eu faço para racionalizar, né, uma fração nessa forma, né, que ela apresenta raiz cúbica? Gente, olha só. É sempre importante a gente conhecer e saber como é que a gente calcula o fator racionalizante. Ou seja, o fator que vai tornar
né, esse meu denominador num número racional, perfeito? No caso aqui até um número, como eu sempre já falo isso, um número natural, na verdade, né? Aqui no caso é letra, mas é como se fosse, perfeito? Olha só, quando eu tenho que fazer, como é que eu faço para racionalizar uma raiz cúbica? Olha que interessante, olha só. O fator racionalizante é que eu vou multiplicar ambos por esse fator racionalizante, olha só. É uma raiz de mesmo índice que essa. Raiz cúbica, eu terei então raiz cúbica. Só que no interior, o meu radicando é assim formado. Olha só que interessante. Eu vou colocar a mesma base, no caso x, só que eu vou elevar quem? A diferença entre o índice e o expoente, né, do radicando original. Ó. 3 menos 1, isso dá 2. Ah lá. Então, o meu fator racionalizante será uma raiz de mesmo índice, ou seja, raiz cúbica de x ao quadrado. E agora eu vou multiplicar ambos pela raiz cúbica de x ao quadrado. Tá claro? Olha como é que vai ficar lá em cima, olha só. Raiz cúbica que multiplica raiz cúbica, o que eu faço? Eu conservo a raiz com seu índice, né? Raiz cúbica de quem? Do produto entre os radicandos. X ao quadrado y. Aqui, raiz cúbica de x ao quadrado y. E no denominador? Né? Eu estou fazendo isso para sumir com esse denominador, sumir com raiz do denominador. Vai ficar assim, ó, raiz cúbica de x que multiplica x ao quadrado. Isso dá raiz cúbica. Raiz cúbica de x ao cubo. Perfeito? Raiz cúbica de x ao cubo, isso vai desaparecer. Eu vou cortar o 3 com 3, vai ficar simplesmente x. Olha lá a minha resposta. Não tem mais jeito, né? Já cheguei ao final, olha lá. Raiz cúbica de x ao quadrado y sobre x. Procurando lá em cima, um dos itens, olha lá. Não é o item A, não é o item C, não é o item D, não sei por que pulei o B, acho que eu pulei de propósito, né? É justamente a nossa resposta aqui, ó. Raiz cúbica de x2y sobre x, olha lá. Resposta certa, então, é a letra B. Tá claro? É uma questão que a gente mexe com uma série de conceitos de radicais, é uma questão bastante inteligente, uma questão que não é, né? Não é o fim do mundo, ela mexe realmente com bastantes conceitos, e isso é uma questão que eu reputo como uma boa questão de concurso. Tá bom, gente? Ah lá, resposta certa então foi letra B. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, e reafirma aqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site. Por lá, esse assunto, por exemplo, né, radicais, está muito bem explicadinho. Se não me engano, são 5 páginas, né, falando de radicais no nosso site. Tá bom, então? E lembrando que o nosso site tem mais de 200 páginas com todo o conteúdo do ensino fundamental, especificamente, né, a parte de aritmética e a parte de álgebra. Então, a sua visita lá será muito importante para você que está fazendo o concurso. Gente, muito obrigado pela visualização dessa nossa aula. Né? Se você gostou desse vídeo, clica aí aqui embaixo, né? Você vai ter uma mãozinha, né? Então clica nessa mãozinha e dizer que gostei. Se você tem acompanhado nossas videoaulas, não deixa de se inscrever no nosso canal, só assim você estará recebendo as atualizações diárias, porque a minha proposta é colocar diariamente, né, de 3 a 5 videoaulas, né? Quando der, até eu já cheguei a fazer 7 por dia, né? A gente vai colocando mais, tá bom? Então, gente, não deixa de se inscrever lá não. Muito obrigado pelos elogios. Se você tiver algum problema que você está em dúvida, manda pra gente, né? No seu comentário aqui no nosso canal, coloca lá a questão que a gente terá maior prazer, né, de resolver para você, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.